Duas pequenas motocicletas aparelharam com os carros de origem francesa, ambos da marca Peugeot, por volta das 7h30 da última segunda-feira de novembro, dia 29, nas ruas de Teherã. Em cada veículo havia um casal, mas eles não teriam sequer percebido a aproximação dos motociclistas, que logo desapareceram. O maior dos automóveis, um Peugeot 405, explodiu ao ingressar nos limites da Universidade de Bahresht, na região norte da capital iraniana. O motorista, o professor Majid Shahriari, teve morte instantânea. Apenas sua mulher sobreviveu. Outro veículo, um Peugeot 206, também foi pelos ares. Mas o professor Fredon Abbasi Davani, que o dirigia, e sua esposa foram com vida ao hospital. A polícia iraniana concluiu que os homens que pilotavam as duas motos grudaram os explosivos nas carrocerias dos carros em movimento antes de sumirem. A Agência Oficial de Informações do Irã acusou os Estados Unidos e agentes do Serviço Secreto israelense de cometer o duplo atentado. O site israelense de notícia DBK, considerado próximo às autoridades de inteligência de Israel, recrutou. O evento teria sido de responsabilidade da minoria oposicionista de Baluchis e de seu grupo de ativistas conhecido por Jundallah. O fato é que o incidente foi o quinto do gênero a vitimar cientistas nucleares no Irã nos últimos 2 anos. A 12 de janeiro de 2010, um colega de Shahriari e de Abbasi Davani, Mossoud Ali Mohammad, de 50 anos, foi morto pela explosão de uma bomba, lançado quando ele saía de casa pela manhã. O Jundallah teria cooptado para a oposição outro cientista do Irã, que apareceu mais tarde na estação de TV saudita Al-Arabiya, descrevendo a sua atuação no programa nuclear iraniano. A possibilidade de Teherã voltar a contar com os préstimos de Abbasi Davani, diretor de operações do sistema de centrífugas que faz o enriquecimento do urânio iraniano, a possibilidade de Teherã voltar a contar com os préstimos de Abbasi Davani, diretor de operações do sistema de centrífugas que faz o enriquecimento do urânio iraniano, é no Ocidente um mistério, mas no início de dezembro, os israelenses detectaram uma articulação do Ministério de Inteligência do Irã com a Guarda Revolucionária e o Comando de Brigadas de Al-Quds, braço armado do Jihad Islâmico, no sentido de promover proteção especial aos cientistas nucleares do país. Em Genebra, uma semana depois dos atentados contra Shahriari e Abbasi Davani, uma delegação iraniana sentou-se à frente do chamado Grupo dos Seis, que vigia o programa nuclear iraniano no âmbito da Organização das Nações Unidas. As conversações entre os dois lados haviam ficado paralisadas durante 14 meses, mas sua retomada não era motivo de comemoração para qualquer dos dois lados. Os delegados de Teherã concordaram com a reunião, visivelmente contrariados, e os representantes das nações integrantes do Grupo dos Seis sabiam ter à sua frente a comitiva de um país que acumulara 23,5 kg de urânio enriquecido a 19,75%. Esse era, contudo, o quadro do segundo semestre de 2010. Nesse primeiro trimestre de 2011, os iranianos já podem atingir os 28,2 kg de urânio enriquecido. Nas contas do governo de Israel, cerca de 90% do caminho até a bomba nuclear. Na terceira semana de junho passado, os repórteres Eric Volat e Volker Stark, da revista alemã Der Spiegel, relataram a turbulenta evolução do nuclear iraniano, uma pesquisa de 54 anos, que nos últimos 25, por uma decisão da Guarda Revolucionária, foi direcionada à obtenção de armas atômicas. A reportagem revela que na manhã de 28 de fevereiro de 2008, 35 diplomatas foram convocados a uma reunião secreta na Agência Internacional de Energia Atômica, o Qitandar, quartel-general da ONU em Viena. O vice-diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica e chefe do Departamento de Salvaguardas da entidade, Olli Reinone, um finlandês, confronta os diagnósticos estrangeiros com novidades verdadeiramente impactantes acerca de esforços feitos por Teherã por alcançar a bomba atômica. Ele já visitou as instalações de pesquisa atômicas iranianas em Natanz e Isfahan, as duas mais famosas do complexo industrial nuclear do Irã. Com a ajuda de um projetor, o finlandês lança as imagens de diagramas e cópias de manuscritos na parede. Elas desmentem a versão oficial do governo de Ahmadinejad, que o governo do Irã usa material de fissão para fins pacíficos apenas. Certo, o projeto 5 dos iranianos detalha o programa de mineração de urânio naquele país e como ele transforma o material em hexafluoreto de urânio, produto indispensável ao processo da produção do combustível nuclear. O chamado processo 110 descreve testes de materiais nucleares de alto poder explosivo. O 111 ilustra a tentativa de se construir uma ogiva para um míssil iraniano Shahab-3. Todas essas pesquisas estariam sob a chefia de Mohsen Fakhrizadeh, o chefe do programa nuclear clandestino iraniano.
Presente à reunião do dia 28, o embaixador de Teherã para a Agência Internacional de Energia Atômica, Ali Asghar Soltanieh, protesta energicamente contra aquelas informações e depois se retira. A favorecê-lo, Soltanieh tem apenas o fato de que o Ocidente também se unira para denunciar o arsenal de armas de destruir em massa em poder do governo de Saddam Hussein, no Iraque, e que isso não passar de uma falsa alegação criada pela inteligência militar dos Estados Unidos para justificar a invasão do território iraquiano em 2003. A história de um Irã com capacidade nuclear começa depois que, em agosto de 1953, apoiado pelo governo de Washington, o Shah Reza Pahlavi derrota Mohammad Mossadegh, primeiro-ministro eleito democraticamente um ano e pouco antes. Em 1957, Pahlavi assina com os Estados Unidos um acordo de cooperação no campo de energia atômica, mas Teherã terá que esperar uma década antes de poder contar com seu primeiro reator de pesquisas. O próximo passo importante só é dado em 1976. O presidente americano Gerald Ford concorda em fornecer aos iranianos as instalações que lhes permitirão sonhar com a montagem de um complexo industrial nuclear, em especial uma fábrica de reprocessamento para obter em caráter experimental o combustível nuclear. Segundo Follett e Stark, depois que em 1979 o Shah é apeado do poder pela Revolução Islâmica, Ayatollah Ruhollah Khomeini encara a energia atômica em seu país como uma inovação suspeita do Ocidente. Nada tem a ver com a sua República Islâmica. Durante a guerra contra o Iraque, uma hecatombe de 8 anos que mata 500 mil de pessoas, o reator iraniano é erguido em Bushehr, às margens do Golfo Pérsico. Teherã precisará recomeçar o seu programa nuclear praticamente do zero. Em julho de 1988, diante da certeza de que não conseguirão vencer militarmente os iraquianos, as autoridades iranianas aceitam se não cessar fogo com o governo de Bagdá. Mas a Guarda Revolucionária do Irã já pensa secretamente em desenvolver as armas nucleares. No esforço de viabilizar seus planos de obtenção da bomba, os xiitas de Teherã têm, contudo, muitas dificuldades para obter a ajuda dos sunitas do Paquistão, que adquiriram importante capacidade nuclear. Assim, eles entram em negociações diretas com o pai da bomba atômica do Paquistão, Abdul Qadir Khan. O cientista paquistanês se encontra com os iranianos pela primeira vez em Dubai, antes ainda do fim da guerra Irã-Iraque. Ele ganha uma mansão em seu território às margens do Mar Cáspio e a promessa de ser regiamente pago. O programa nuclear clandestino do Irã deslancha em 1991. Mas justamente nesse ano o relatório da espionagem americana conclui que se trata de um projeto muito desorganizado para ser levado a sério. De qualquer forma, ainda em meados dessa década, os iranianos começam a construir instalações secretas para abrigar as centrífugas que ensaiarão o enriquecimento de urânio ao coeficiente exigido para experimentos atômicos. Por essa época, os iranianos já haviam estabelecido contato com Vyacheslav, de amplo reconhecimento no campo da nanotecnologia. De acordo com a investigação da Der Spiegel, ele passou anos trabalhando no programa soviético de armas nucleares. Em 1995, esse especialista também se transferiu para o Irã. Mas em 28 de maio de 1998, o Paquistão realizou vários testes nucleares com sucesso. Khan tornou-se um herói nacional, e a CIA decidiu finalmente infiltrar-se em sua equipe. A Spiegel conta que em Dubai, o suíço Ustiner, rapaz ambicioso, mas que desfruta da confiança do especialista paquistanês, se mostra pronto, por dinheiro, a escanear planos secretos da construção de instalações nucleares destinadas à venda ilegal para terceiros. Em meados de 2000, ele deixa seus amigos americanos saberem que Irã e Líbia ofereceram novos contratos a Khan. Mas é só depois dos atentados de 11 de setembro que a ameaça representada pela capacidade nuclear do governo de Teherã é elevada em Washington à condição de assunto prioritário. Em sua reportagem, Follett e Stark garantem que no verão de 2003, os engenheiros iranianos realizam testes de detonação baseados na experiência acumulada pelos russos. O que eles não sabem é que, justo por essa época, o Serviço Secreto da República Federal da Alemanha estabeleceram contato com um engenheiro que trabalha nas instalações nucleares iranianas. Esse informante mergulhado no programa nuclear secreto do país dos Ayatollahs recebe um codinome, Golfinho. Sua trajetória como agente do Ocidente não vai ser longa. Descoberto, ele é despachado para morrer em uma prisão iraniana. Sua mulher, contudo, alcança o Consulado-Geral dos Estados Unidos em Istambul, na Turquia, levando o laptop do marido. Nele estão as anotações sobre o esforço de Teherã para converter o óxido de urânio em tetrafluoreto de urânio, tarefa batizada como Projeto Sal Verde. Segundo as anotações do laptop de Golfinho, o programa é administrado por um departamento conhecido como Projeto 5.13, denominação que dá
cobertura ao programa nuclear clandestino dos iranianos. Essas informações se somaram a uma confissão de 11 páginas assinada pelo cientista paquistanês Khan. O antigo cientista herói do Paquistão fora despojado do status de glória nacional e passara automaticamente a merecer de parte do governo de Islamabad reputação contrária, traidor de segredos nucleares. E a essa mudança radical de postura da administração paquistanesa e as revelações do laptop de golfinho irá somar-se ainda a ajuda da família de Ustini. Ela cede ao finlandês Heinonen um valioso repertório de informações sobre as pesquisas iranianas que se escondem por trás do seu programa nuclear para fins pacíficos. Ao vice-diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, resta apenas decifrar a importância do Mohsen Mossadeq, físico que integrou a Guarda Revolucionária. Em 2011 ele completaria 50 anos de idade. Heinonen sabe que ele é a figura-chave por trás das ambições nucleares de Teherã. As notícias alarmantes não param. Em fevereiro de 2007, a instalação iraniana de Natanz começa a enriquecer o urânio. E logo ao ser empossado, o presidente americano Barack Obama é confrontado com a revelação de que Teherã está erguendo uma nova usina de enriquecimento nas montanhas da região sagrada de Qom. Uma instalação pequena demais para o uso civil de enriquecimento de urânio, mas grande o suficiente para fins militares. Sob condições normais de operação, as 3.000 centrífugas produziriam material suficiente para fazer uma bomba por urânio. O Irã estabeleceu, enfim, a sua própria cadeia de produção. Ele tem o minério de urânio como matéria-prima, extraído da mina de Gashin, no sul do Irã. A usina de conversão em Isfahan e as instalações de enriquecimento em Natanz. E em pouco tempo terá Qom. Especialistas americanos, ouvidos pela revista alemã, garantem que o Irã pode construir um pequeno arsenal nuclear em 2 anos, caso nada seja feito para impedir a persistência do governo de Teherã. A Spiegel lembra que aviões militares de Israel atacaram as instalações nucleares tidas como inimigas por 2 vezes no passado. Em junho de 1981, na chamada Operação Babilônia, eles bombardearam o reator de Osirak, perto de Bagdá. E em setembro de 2007, na Operação Pomar, destruíram um complexo de edifícios em Al-Kibar, junto ao rio Eufrates, na Síria. O problema é que o complexo industrial nuclear iraniano está espalhado por uma dúzia de localidades, guarnecida por aviões e mísseis antiaéreos. Além disso, os iranianos possuem um dispositivo de retaliação que, acionado, providenciará o lançamento de mísseis de longo alcance contra alvos não militares, especialmente em Israel. Os recentes atentados contra os protagonistas do programa nuclear clandestino iraniano podem representar uma forma alternativa e, sem dúvida, cruel de sabotar o ritmo das suas operações. O que nunca se sabe é se apenas isso será suficiente para impedir que Teherã ponha a mão na bomba.